Elias, boa noite. Vieram desse final de semana importantes notícias acontecendo dentro do território russo e, de alguma forma, correlacionadas com o evento da ocupação na Ucrânia. Primeiro, a gente teve o ministro de Relações Exteriores enfatizando que a Rússia está mudando a sua postura diplomática e responderá à altura a qualquer intimidação à existência do povo russo, ou seja, mais um passo naquela retórica de que a Rússia está em uma luta contra o Ocidente, que busca limitar a própria existência da Rússia e talvez conecta com aquele argumento, né, do início da ocupação na Ucrânia, da existência de grupos neonazistas que têm pretensão de exterminar fisicamente os russos, e agora esse discurso continua na parte da eliminação econômica, a viabilidade contínua desse país. Mas o discurso do Lavrov, né, que é o representante da política externa, ele simplesmente replica o que acontece em outras tantas esferas. Os diferentes ministros e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, usa esse argumento com muita frequência para tentar buscar, angariar apoio interno para o conflito na Ucrânia, mas num grande conflito também geopolítico, o que acaba o beneficiando como um político interno, né? Como sendo a figura que seria a única capaz de salvar a Rússia, ou que teria coragem de combater esses grandes inimigos. Acontecendo um atentado terrorista na segunda cidade mais importante da Rússia, sua ex-capital, São Petersburgo, onde num encontro de pessoas favoráveis ao conflito, inclusive num bar mantido por um fundador do principal batalhão mercenário que luta pela Rússia nesse conflito na Ucrânia, a gente tem aí um incidente muito importante que a Rússia certamente vai lançar no noticiário, que é um atentado, por isso que eu disse terrorista, né, contra o interesse russo, contra aqueles que defendem a Rússia, todos aqueles que buscam e angariam recursos para que esse conflito continue sendo travado e potencialmente vença pela Rússia. A busca por culpados foi rápida, eles apreenderam uma cidadã russa, mas é provável que a gente encontrará em algum tempo uma reversão dessa história, já que ela mesma não depôs quem ordenou, encomendou essa entrega de uma estatueta falsa com bomba dentro dela, mas é possível que ela vai ser apresentada como sendo uma antinacionalista, talvez até uma espião. Como também tivemos nesse final de semana a notícia de um julgamento relâmpago, ainda pendente de recurso, de um jornalista representante de um dos principais jornais econômicos dos Estados Unidos. Ele tem ascendência russa, mas é cidadão dos Estados Unidos e morava na Rússia para exatamente captar as informações que o mundo inteiro tem curiosidade, que o mercado tem curiosidade, até interesse, direito de saber, mas foi acusado de espionagem. Ou seja, ele estaria ali a mando de governos inimigos da Rússia, seja da Ucrânia, seja dos Estados Unidos, ou genericamente, né, como sendo parte de uma rede conspiracionista para mal informar o resto do mundo sobre a situação da Rússia, ou até captar informações que a Rússia gostaria de se manter em sigilo e repassar para os governos que lutam contra a Rússia, ou que pretendem, né, não permitir que a Rússia prevaleça em uma expansão sobre outros territórios. Isso nada mais é do que uma continuação de uma tendência muito grande das minhas primeiras análises quando o conflito começou no ano passado, que a gente perderia a objetividade. Isso é padrão, não é exclusividade da Rússia, mas nesse caso aqui um Estado que já era híbrido, muitas vezes acusado de já ser autoritário, e, portanto, sem liberdades, apesar de ter partidos de oposição sem qualquer chance deles chegarem ao poder, há uma concentração muito grande da mídia, uma influência legislativa que permite ao governo já ter certa fiscalização prévia do que vai ser divulgado, fora uma cultura de máfia, jagunços que intimida a oposição e jornalistas que levantam perguntas que o governo não gostaria que fossem levantadas ou propagam informações internas e internacionalmente que o governo não gostaria. E depois de março,
que novas leis foram introduzidas para controlar ainda mais o acesso à informação e também as manifestações de rua, o que a gente viu foram muitas prisões, milhares de prisões, quase todas elas sem muita notícia do motivo, sem o direito a uma defesa rápida, muitos casos suspeitos de tortura, intimidação de familiares, numa tentativa de que esse tipo de manifestação não voltasse a acontecer, e a mídia também passou a sofrer mais restrições. Então, de um lado, a gente teve, sim, nesse final de semana, envolvendo, né, acesso à informação, tanto de um lado quanto de outro, pró-guerra e contra-guerra afetados, e que provavelmente o principal núcleo que a gente pode tirar disso aí é que vai ser mais uma propaganda de guerra em favor da Rússia, mais uma tentativa de aglutinar apoio interno, acusando a oposição, sendo apoiadora de movimentos anti-russo e estando à mercê, estando sendo custeado, inclusive, de inimigos. Daí essa notícia de espionagem. Vamos ver o que vai acontecer daqui nos próximos dias, mas a Rússia certamente está em alerta máximo para próximos incidentes, manifestações, mas também tentativa de assassinatos, seja de seus agentes do Estado ou sejam apoiadores do Estado. Seria muito preocupante, né, se um atentado atingisse alguma autoridade militar, algum cargo político, porque isso demonstraria uma fragilidade dentro do próprio território, além das fragilidades de vencer a guerra, que supostamente teria, pelos números e tecnologia, condição de ter ganhado o ano passado, mas a gente está aí sem qualquer previsão de fim.